Eu passo já então agora para a apresentação do próximo palestrante. Queria convidar o Dr. Alberto Takashi, engenheiro agrônomo e coordenador do departamento técnico da Matsuda. A apresentação do Takashi vai ser sobre o tema Simplificando o Manejo de Pastagens, né? Takashi, por gentileza. Pessoal, muito bom dia. Enquanto nós terminamos de ajeitar aqui, é só agradecer em nome da Matsuda o convite. Principalmente para mim, falar de um tema bastante complexo. É um tema tão complexo que pediram para simplificar, tá? Então, vou falar alguns conceitos básicos, que na verdade, pessoal, a roda já existe. Nós não vamos inventar nada. O que nós temos que fazer, pessoal, é saber usar essa roda e tentar usar essa roda meio simples, mas buscando a maior eficiência, tá? Então, é basicamente mais ou menos esse o tema da palestra aqui hoje, que é justamente o manejo simplificado de pastagem. Por que nós vamos falar de pastagem, pessoal? Porque ainda, em pleno século XXI, a maneira mais simples, a maneira mais eficiente e econômica, que é o mais importante, de alimentar o nosso rebanho, é usando o pasto como principal alimento. Agora, por que nós temos que falar isso, pessoal? Nós não podemos esquecer que nós estamos num país tropical. No país tropical nós temos luz, temos temperatura, e o Brasil, como país continental, nós temos extensões grandes de áreas e nós temos que saber utilizar isso aí. Então, por isso que nós vamos falar de pastagem e tentar melhorar bastante, simplificar bastante esse manejo. Então, nós podemos ter uma boa produção de bezerro, tendo pastagem como principal alimento, sem dúvida nenhuma. Nós podemos ter produção de carne, tendo a pastagem como principal alimento, tá? Genética é importante, suplementação é importante, sanidade é importante, mas pasto, pessoal, é fundamental em qualquer atividade, seja ela leiteira, seja ela de gado de corte, seja ela para produção de bezerro. Inclusive, produção de leite a pasto é possível. Só que leite é um pouco mais complicado, e aí depende um pouco de onde nós queremos chegar, qual o tipo de exploração que nós queremos fazer. Então, pessoal, o que nós temos que saber, que não é só pegar os animais e colocar no pasto. Depende muito do que nós vamos fazer com esses animais. Só para exemplificar isso que eu estou falando, você tem uma ideia, se eu tenho uma vaca com 35 litros de leite, produzindo 35 litros por dia, veja bem, pasto não vai te resolver nada. Agora, se a minha exploração leiteira é diferente, que eu vou produzir em torno de 15 litros de leite, 15 quilos de leite por vaca por dia, o pasto responde a 80% da dieta do animal. Então, não é só simplesmente pegar o animal e colocar no pasto, tem que saber que tipo de exploração nós vamos fazer. E muitas vezes nós complicamos por si só, tá? Quando falamos de manejo de pastagem, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter pasto. Você fala, mas a gente tem pasto. Não, não é qualquer pasto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para trabalhar com pastagem é conhecer o solo que nós vamos trabalhar. Muita gente liga na Matsuda e fala, Takashi, mas eu não vou adubar. Não importa. Não importa se não vai adubar, se não vai calcarear. O objetivo de você tirar a amostra de solo é saber o potencial que você tem daquele solo. Hoje nós temos espécies forrageiras adaptadas a solos mais pobres, nós temos espécies forrageiras bastante exigentes, altamente produtivas. Então, conhecer o solo, pessoal, é o fundamental, é a primeira coisa que nós temos que fazer. E, claro, estabelecer um pasto bem formado, porque se só não tiver passagem bem formada, nós não vamos conseguir. Quando nós falamos de estabelecimento de pastagem, são vários os fatores que acabam comprometendo esse estabelecimento. Um deles, como está aqui, ó, é a qualidade da semente. Então, a qualidade da semente é importante, mas são vários outros fatores que acabam interferindo e muita gente não se dá conta. Tá? Nós temos um problema de ataque de inseto que não tínhamos há muito tempo. Nós temos um problema de doença, pessoal, Fusarium, Mitosporo, Pythium, logo no início. São doenças que muita gente sequer ouviu falar. Já estamos começando a falar de nematóide, porque hoje tem um mercado grande para a gente atender, que é o mercado agrícola, pessoal. Então, nós, como pecuarista nato, que se a gente começar a se preocupar com a qualidade da pastagem, os agricultores estão chegando aí para fazer esse papel. Tá? Porque a área de integração tem crescido uma barbaridade, até o pessoal, a família Pineda está aí para comprovar isso, que naquele OS Bahia, a área de integração entrou com uma força bastante grande e nós temos que estar preparados. Então, são vários os fatores, pessoal, além da qualidade de semente, que podem interferir na qualidade daquela pastagem que você está estabelecendo. Tá? Existem vários tipos de semente no mercado.
Pessoal, antes de começar o planejamento de reforma de pastagem, procura fazer conta, procura verificar o custo de insumo, procura fazer aquela recuperação da máquina e do trator. Sabe o que geralmente acontece? Quando nós não planejamos, nós começamos a gastar com equipamento, gastar na compra de fertilizante, na compra de adubo. E a gente fala gastar porque muitas vezes não planejamos esse custo dessa reforma. Aí quando chega o momento de comprar semente, que é um dos últimos insumos, aquele capital que a gente já tinha separado, muitas vezes já acabou. O financiamento nós fizemos, já que terminou. Aí muitas vezes, até por necessidade, nós acabamos comprando semente de má qualidade. E pessoal, dentro do custo total de reforma de pastagem, a semente não corresponde sequer a 10%. Em média, é 6% a 7%. Então, é um insumo, pessoal, que nós temos que ter muito cuidado. Hoje, nós temos várias sementes no mercado. Uma das sementes que nós estamos vendendo, que é o top de linha, realmente, é uma semente incrustada. Você consegue utilizar menor quantidade de sementes puras por hectare, um custo muito mais barato. Por quê? É tecnologia. Hoje nós não precisamos mais 40 sementes de braquiária por metro quadrado para originar 6 plantas. Tá? Com essa tecnologia, 30 sementes por metro quadrado, sementes puras, é suficiente para originar muitas vezes 10 plantas. Hoje nós diminuímos a quantidade de semente pura e conseguimos maior quantidade de plantas germinadas. Então é isso que nós temos que buscar, pessoal, é isso que nós temos que estar atento. Então não é só tecnologia em termos de melhoramento, que foi muito bem explicado aqui, não é só tecnologia em fertilização, não é só tecnologia em controle de doença, não, nós desenvolvemos bastante também, aumentamos bastante a tecnologia de semente. Então, está aí uma das tecnologias que nós trabalhamos hoje na empresa, que pode ser utilizado sem problema nenhum. Vocês estão vendo aqui, uma foto não está muito boa, né? Mas isso aqui é um passo mal formado. Agora, imagine você investir R$1.500, R$2.000 para reformar uma pastagem e você obter um resultado desse. Todo aquele trabalho de um ano, você acaba perdendo. E veja bem, pessoal, pastagem é um pouco diferente. Pastagem é diferente do cultivo de milho. Se você for plantar o milho, se você errar na cultivar, você errar no híbrido, não tem problema. O próximo ano, você vai lá e corrige. Pastagem, pessoal, é igual casamento. Se você não escolher uma boa namorada e casar direitinho, pessoal, não vão ter problema. É desse jeito que funciona. Porque pasto, pessoal, é um cultivo perene. Pasto tem que durar 10, 15, 20 anos. A cada quanto tempo você reforma a pastagem? Cada 15? Cada 20? Então, a escolha da espécie, pessoal, é importante. Nós temos que começar com o pé direito. Tá? Então, se vamos estabelecer pasto, vamos fazer a coisa direito, fazer um pasto que seja produtivo, porque se vocês quiserem tentar especular no mercado de carne, tentar especular no mercado de bezerro, tentar especular no mercado de leite, se vocês não tiverem comida, pessoal, não adianta especular. Tá? Aproveitar o mercado, uma oportunidade que você tiver, se você tiver comida no teu pasto, você pode fazer isso. Agora, se você não tiver, infelizmente, já começamos errado. Então, vamos falar um pouco de como manejar esse cidadão aí, que é a pastagem. Todo mundo já deve ter visto uma cena como esta. E o pior de tudo, que sabe o que é? É que o pasto do vizinho sempre é melhor. Pessoal, o pasto mais caro que nós temos na propriedade não é o pasto que você está dividindo com cerca elétrica, não é o pasto que você está fertilizando, esse pasto é barato você manter. O pasto mais caro que você tem na tua propriedade é isso aqui, ó. É um pasto degradado. Sabe por quê? Ele ocupa um espaço, ele ocupa teu pessoal, ele ocupa um espaço onde você teria que ter 10 animais, você muitas vezes não tem sequer um por hectare. Então, o passo mais caro que você tem na pastagem, na tua propriedade, é isso aqui. É isso que você tem que mudar. Manejar esse tipo de coisa aqui é terrível e é caríssimo. Tá? Agora, manejar pasto bem produtivo é fácil. Então, esses conceitos, pessoal, de pastagem como cultivo, isso é importante. Tá? Tem vários técnicos que costumam falar, pessoal, um pecuarista moderno não é o que vai criar bezerro, não é o que vai produzir carne, não é o que vai produzir leite. Quem produzir são os animais. Um pecuarista moderno tem que produzir comida. Tá? Não tem jeito de ser diferente. Essa é a definição de um pecuarista aí, realmente do novo século. Quando a gente fala de manejo simplificado, pessoal, não é fazer isso não. Nós não preparamos isso aí. Essa foto foi tirada na Costa Rica, com um veterinário que trabalha com a gente.
Pessoal, veja o cúmulo que chega para poder manejar uma vaca. Será que nós estamos buscando coisa desse tipo, pessoal? Claro que não é. Tá? Então nós temos que melhorar, nós temos que buscar conceitos que já existem, nós não vamos criar nada de novo não, pessoal. É pegar a roda, saber utilizar. Então isso parece brincadeira, mas isso é uma realidade que existe. Tomara que não chegamos a esse ponto, tá? Então, para começar a falar de manejo, pessoal, vocês têm que saber alguns conceitos. Conceitos já existem, mas ninguém utiliza, ou muitas vezes vocês não têm a ferramenta de utilização. Qual que é a definição de um pasto tropical? Bom, pasto tropical o que é? É uma brisanta, é uma MG5, é uma MG4, uma tanzânia, uma mombaça, capim estrela, tudo isso são pastos tropical. Tá, mas o que é pasto tropical, pessoal? Pasto tropical, daqui para frente, quando vocês forem manejar pasto, vocês têm que ter um pasto, não importa a espécie, não importa cultivar, como uma máquina de fazer fotossíntese. Quando você planta uma braquiária, o que você tem que fazer, o que você tem que favorecer essa braquiária que você plantou, é fazer com que essa planta faça fotossíntese. É simplesmente isso. Aonde começa a complicar? Dessa máquina de fazer fotossíntese, pessoal, qual que é a principal parte dessa máquina? Qual a principal peça dessa máquina? São as folhas, que são as folhas que fazem fotossíntese. Agora, como é que começa a complicar? Porque qual que é a parte mais nutricional, mais nutritiva, que melhor alimenta os animais? São as mesmas folhas. Quando nós falamos de manejo, é tentar observar um equilíbrio entre manter o máximo de folhas ativas sinteticamente, não é manter palha não, e oferecer o máximo de folha para nutrir um animal. Então, existem várias tabelas, existem vários conceitos, mas o que vocês têm que fazer na prática é treinar o olho. O nosso olho tem que estar treinado. Nós sabemos olhar uma vaca se ela está prenha, sabemos olhar um bezerro, sabemos olhar um animal se ele já está em ponto de terminação, mas nós não sabemos olhar pasto. Nós vamos sair daqui e falar, esse piquete tá bom? Ah, tá bonito. Tá, mas bonito é resposta? Vocês já chegaram a medir quanto de forragem produz aquele piquete? Ah, quantos animais aguentam esse piquete? Ah, o piquete lá do curral, lá, acho em média de 30 animais a gente consegue manter por ano. Pessoal, esse negócio de achar já não existe mais, nós temos que medir. Pessoal, eu acho que tem um slide, eu vou acabar mostrando para você, a coisa mais simples, nós temos que medir quanto que produz a forragem. Nós precisamos de balança e precisamos de tesoura para cortar. E nós não fazemos isso. Por isso que eu falo, o tema da palestra é simplificar manejo, mas é dar um cutucão em vocês para mostrar que existe essa tecnologia e nós não utilizamos. Então, daqui para frente, pessoal, começa a olhar pasto tropical, Tanzânia, Mombaça, MG5, Brisantão, não importa decumbes, qual passo, como uma máquina de fazer fotossíntese. Quem mais faz fotossíntese é folha, não tem que preservar. Sabe aquela velha história lá atrás que boi tem que comer ponta de capim? É isso aí. Isso ainda continua em moda, tá? Então vamos tentar mostrar tudo isso para vocês. O pasto cresce, sem dúvida nenhuma. O crescimento da pastagem depende disso aqui, ó. Índice de área foliar é quanto de folha a planta tem, tá? E isso aqui, ó, isso é fundamental, a eficiência fotossintética dessas folhas. Não adianta deixar palha, material seco não faz fotossíntese. Pessoal, vocês já viram um absurdo? A gente comenta, ó, brisantão, vocês têm que tomar cuidado com a altura de pastejo, porque os meristemas, a gema do brisantão está muito alto, está em torno daí de 15 a 20 centímetros. E por isso que muitas vezes ele nasce entorcerado. Aí o café Takashi, mas lá em casa o brisantão é um tapete, é uma grama, é uma beleza. Pessoal, quando o pessoal comenta isso aí, nós temos que ter cuidado, que a planta já está em estado de degradação altíssima. Quando você erra o manejo, você dá uma rapada no teu pasto, o pasto tem reserva nas raízes, ele vai rebrotar. Qual a primeira estrutura dessa máquina que rebrota? É folha. Não é talo, não é nada, é folha. Só que a folha, ela vai rebrotar ereta? Não. Quando um pasto está rapado, a folha, ela recupera deitado. Por que deitado? Rente ao chão. Porque é a forma onde ele mais consegue absorver energia solar. Vocês podem ver, depois disso, é que o braqueirão começa a crescer, ou qualquer outra espécie.
E aí, por um erro de manejo, o que acontece? Quando ele começa a crescer, voltamos a colocar gado de novo. É onde começa o processo de degradação. Então, pessoal, respeitar esses pontos são importantíssimos dentro de manejo de uma planta, tá? Planta forrageira. Essa curva, eu acho que é o slide mais importante da palestra. Todo mundo sabe disso, mas ninguém utiliza essa informação. Qualquer pasto tropical, pessoal, ele cresce bastante no período chuvoso, período que tem luz, período que tem luminosidade, e produz pouco na época de inverno. Vocês falam, pô, cara, vocês vieram lá de Alva Machado para falar isso? É, todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. O que ninguém sabe, pessoal, é que, por exemplo, um capim-elefante, ele produz 40 toneladas de matéria seca por hectare por ano. 98% da produção do capim-elefante é durante o período da chuva. 2% é no período da seca. Adianta irrigar capim-elefante? Ele é altamente produtivo, mas não resolve nada na seca. Ele concentra muito a produção nessa época aqui. Quando é que você tem que usar capim-elefante? Na chuva. Durante o período chuvoso, vocês não podem ter dó do capim-elefante. Por que capim-elefante é recomendado para corte? Que é o meio de você maximizar mais e guardar esse material para seca. Tanzânia Mombaça, pessoal, 85% da produção de forragem nessa época. 20%, 15% é na seca. Quando é que você tem que maximizar pastejo em Tanzânia Mombaça? Durante o período de chuva, durante o período de verão. Agora, por que as braquiárias, nós costumamos falar que são melhores para seca? Porque a braquiária, 65% é no período da chuva. Nós temos 35%, desculpa, produzindo no período de inverno. Você quer irrigar pasto? Irriga MG5. Só que tem que fazer custo, tá? Então, essa distribuição de forragem, pessoal, todo mundo sabe que o pasto produz bem no período da chuva e não produz nada no inverno. Só que nós não aproveitamos esse excesso de produção. Aí vocês vão falar, mas se na chuva eu vou encher de boi, o que eu faço aqui? Não precisa encher de boi, não tem um excesso de produção, que guarda. Tá? Através de feno, através de silagem, vou falar um pouco mais lá na frente, guarde esse material no período da seca. O custo, pessoal, não é nada exagerado, porque o pasto vocês já estão plantado. É só cortar e guardar. Ok? Então, pessoal, isso aqui é outra coisa importante. Quando o pessoal liga lá na empresa, muita gente liga, puxa vida, caixa, estou reformando o pasto, qual que é o melhor pasto que tem? O pessoal esquece do melhor pasto. Em certas condições, tá? A umidícola é melhor que Tanzânia. Você tem uma área encharcada, planta Tanzânia para ver o que acontece. A umidícola é melhor. A pergunta está errada. O mais importante, pessoal, não é saber se a MG5 tem 12% de proteína, se a Tanzânia tem 16%, a umidícola tem 3%, não é isso. Sabe o que nós esquecemos? Muitas vezes nós lembramos de tirar os animais. Só que muitas vezes nós esquecemos de colocar os animais. Então, pessoal, é bem simples. Um pasto maduro, ó, ele tem menor palatabilidade, melhor digestibilidade, pior qualidade nutricional. Veja um trabalho do Aguiar com leite, ó, um incremento de 1% na digestibilidade, pessoal, 1%. Eu peguei um pasto que tinha 54, melhorei ele para 53. Houve incremento de 100 kg de leite por lactação. Fez milagre? Não. Ele colocou os animais para consumir o pasto mais verde. O pasto não tão maduro. Vamos aqui para o próximo para mostrar isso aqui, ó. As diferenças entre os valores nutritivos das pastagens são pequenas. Se nós compararmos com as variações fisiológicas na idade da planta. Pessoal, é muito melhor você pegar, por exemplo, um decúmbens, por exemplo, com 20, 25 dias de idade, do que muitas vezes você pegar o brisantão com 40 dias. Todo mundo sabe disso, estou falando novidade nenhuma, só que ninguém faz. Pessoal, nós esquecemos de colocar os animais nas pastagens. Tem um trabalho do pessoal do Instituto de Zootecnia, do Dr. Valdi, ele começou a relacionar a máxima capacidade fotossintética da planta com a altura. É um trabalho que tem um monte de sensores de absorção solar, é um negócio complicado, mas é bastante simples vocês entenderem. A altura que ele chegou para manejar Tanzânia e Mombaça é não passar de 85 a 1 metro de altura.
Essa é a altura ideal. Tá? Agora, por que essa altura ideal? Pessoal, é só imaginar. Se uma Tanzânia Mombasa começar a crescer demais, ele vai começar a sombrear. O que ele vai começar a sombrear? As folhas mais velhas estão embaixo. Essas plantas não têm que fazer fotossíntese. Muitas vezes até nós cometemos esse erro. Nós vamos fazer folheto, nós colocamos um pasto com quase 1,5 metro de altura. Pessoal, isso é horrível. Por quê? Quando eu tenho um pasto grande, o que acontece? As folhas de baixo não estão recebendo sol. Vocês podem ver, quando você tem um pasto vedado, procura abrir a torceira, dá uma olhada no que acontece embaixo. Tem um monte de folha morta, a folha acaba morrendo por senescência, por falta de sol, não faz fotossíntese. Pessoal, isso é um luxo que nós não podemos ter, nós estamos perdendo forragem, tá? Por senescência, por morte natural. Então, pessoal, Tanzânia Mombasa com 1 metro de altura, não importa que está com 10 dias, não importa que está com 20 dias, no máximo 35 dias, idade cronológica, você tem que colocar os animais, tá? Senão fica muito maduro. E planta madura é planta de baixa qualidade. Depois vou mostrar uns dados para vocês aqui. Outro detalhe, braquiárias, de modo geral, decumbens, MG4, MG5, altura em torno de 85, 90 centímetros de altura, tá? Pessoal, por que não mais que 35 dias? Principalmente no período que nós temos chuva, temos temperatura e temos umidade e temos calor disponível, luminosidade e temperatura disponível. Porque, na verdade, com mais de 35 dias, aquelas folhas, não importa se você tem que tomar sol ou não, por uma madureza natural, ele começa a morrer também. Tá? Aí você fala assim, poxa vida, Caixa, eu tenho um planta lá, um piquete com 35 dias, ele está com 40 centímetros de altura, que não choveu, ótimo, está com 35 dias, o que vocês têm que fazer? Pastejar. Pasteje isso aí, um pastejo rápido, tira esses animais e veda de novo. É o que ele falou, às vezes não choveu, por isso não cresceu. Tá? Então, pessoal, muito cuidado com o pasto maduro. Tá? MG5 é um dos pastos que tem um crescimento bastante vigoroso. Já vi várias fazendas com 15 dias, pouco mais de 2 semanas, você voltar a colocar os animais de novo. Mas comendo só folha, ok? Então, pessoal, isso aí é a mesma coisa, tá? É realmente você ver que o que mais influencia nos animais, para ganhos animais, é consumo. Não adianta você ter um pasto de 16% de proteína, por exemplo, se o animal não comer. Então, qual maneira de você forçar a injeção dos animais? É oferecer comida fresca. Oferecer comida que não seja tão madura, tão fibroso, tá? Vamos mostrar um gráfico daquilo que eu estou falando. Isso é um trabalho também feito com... Eu coloquei alguns dados de vaca leiteira, porque as vacas leiteiras são mais exigentes. Dá para vocês terem uma ideia de realmente o impacto do que eu estou falando. Veja bem, eu tenho um pasto com 30 dias de idade, sem nenhum alimento concentrado, tá ok? Eu tenho o mesmo pasto com 45 dias, mas com alimento concentrado. 2 quilos de alimento concentrado por vaca. Pessoal, só pelo fato de tu colocar 15 dias antes, 2 quilos de alimento concentrado em 15 dias são 30 quilos. Além de economizar 30 quilos, veja a produção. Com 30 dias, produziu 13 quilos. Com 45 dias, com 2 quilos de suplementação, está aqui, os mesmos 13 quilos. É o mesmo pasto. A única coisa que eu fiz foi colocar os animais antes, comer um pasto mais fresco, um pasto mais verde. Pessoal, isso não é novidade para ninguém. Só que ninguém sabe do impacto que isso dá em rendimento animal. Tá? Então, pessoal, manejar pasto é importantíssimo. Vamos olhar os animais, mas vamos treinar os olhos para olhar pasto também, que é fundamental nesse caso. Veja bem, economizamos 15 dias e veja que não houve diferença na produção de leite. Tá? Tudo isso que eu falei na teoria, pessoal, tem um jeito muito simples da gente resolver na prática. É isso aqui, fazer um piquete rotacionado. Aí vocês vão falar, puxa vida, cara, você veio de lá para falar isso aí, todo mundo sabe fazer. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, nós sempre esquecemos quem vai manejar esse piquete. Se você tiver um piquete desse jeito, nós vamos a uma loja agropecuária, vamos comprar arame, vamos encomendar palanquinho para fazer cerca e dividir tudo isso aí. Vamos contratar uma empresa que dá assessoria, vamos dividir tudo isso. Pessoal, não funciona assim.
Porque quando você tiver essa situação e você dividir, aquela pessoa que trabalha na tua fazenda e for manejar isso, muitas vezes vai manejar o pasto igualzinho que ele manejava antes. Então, vou falar que isso aqui é uma decumbens, tá? Não importa o tamanho da área. Se você tiver 100 hectares, divide no meio. Se você tiver 10 hectares, divide no meio. A primeira recomendação é fazer isso, ó. É dividir esse piquete no meio. Nós temos que começar a criar como é que se diz? Uma rotina dentro da fazenda, que o cara sabe que, por exemplo, todo dia 1º do mês, ele vai pegar todos os animais que estavam aqui, daqui vão colocar para cá. Dia 1º do mês seguinte, vai tirar daqui e colocar para cá. Então, não é só o gado que tem que ser educado. O trabalhador de campo, o pessoal que está lá no dia a dia, ele também tem que ser treinado. Então, pessoal, quanto tempo nós vamos fazer isso aqui? Não importa, isso pode demorar 6 meses, pode durar 1 ano. Aí você fala, mas esse pasto aqui está degradado, você disse no começo da palestra, eu tenho que recuperar. Tá, mas, pessoal, esse imediatismo que a gente tem, muitas vezes é nosso inimigo. Porque sabe quando começa a degradação da pastagem? É igual um carro. Você comprou um carro zerinho na agência. Pessoal, você pegou o carro zero da agência, colocou na rua, já é um carro usado. Pastagem, você terminou de plantar. Quando você colocar o primeiro lote de animal, começou o processo de degradação dessa pastagem. Então, a degradação do pasto começou lá atrás. Você demorou 8, 9, 10 anos para degradar. Então, tem que demorar um certo tempo para recuperar. A segunda recomendação, aí sim, é fazer uma segunda cerca. Cria-se outra rotina. Pessoal, olha, todo sábado, vamos dizer assim, você tem que trocar o piquete de lugar. E até a gente chegar nesse ponto aqui, ó. Então, o que acontece? Quando nós chegarmos nesse ponto de manejo, por exemplo, nós tínhamos aí uma área de 10 hectares, vamos falar assim, nós tinha 8 animais aí dentro. 10 hectares, 8 animais. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, nós vamos ver que tem pasto sobrando. Que é possível a gente colocar 12, é possível colocar 14 animais nessa área. Aí vocês vão perguntar, pô, Takagi, mas aumentou a produção de forragem, você não falou em adubação, não falou em nada? Não. O princípio desse sistema de rotação, pessoal, não é aumentar a produção. Se esse pasto produzia 10 toneladas de forragem, ele vai continuar produzindo a mesma 10 toneladas. Nós não fizemos nada, só dividimos. Tá, mas então por que de 8 nós podemos colocar 12 animais? Porque, pessoal, quando nós diminuímos o tamanho de piquete, quando nós damos tempo do pasto descansar, o que na verdade nós estamos fazendo é diminuir a perda da forragem produzida. Esse pasto produzia 8 toneladas de forragem. Quanto vocês acham que esses animais consumiam? Pessoal, se consumiam 2 toneladas, é muito. Um pasto bem manejado, um pasto bem equilibrado, com manejo de rotação, tudo, nós chegamos a aproveitar. Se você me falar que tem 60% de aproveitamento, vocês estão de parabéns. Então, quando nós fazemos esse tipo de rotação, esse tipo de manejo, pessoal, o objetivo é você tentar diminuir a perda daquela forragem que o pasto produziu. Por isso que eu estou falando aqui, que não aumentou a oferta, mas a produção por si só não aumentou. Agora, então, como é que nós aumentamos de 8 toneladas de forragem para 10, 12 toneladas? Aí sim adubando. Então, quando nós estivermos olhando uma propriedade, nós temos que saber a que ponto de manejo nós estamos. Se nós temos um piquete grande, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir esse piquete grande. Grande é relativo de acordo com a propriedade. Tem propriedade que 1 hectare é grande, tá? Então, vamos dividir, isso é o primeiro passo. Só a partir daí que nós começamos a fazer um manejo ideal, já sabemos como trabalhar essas forragens, como diminuir perda, aí vamos começar a pensar em adubação. Agora, como é que nós passamos de 12 para 30 toneladas de forragem? Vamos continuar adubando? Não, porque é antieconômico. Se eu tenho 12, já adubei tudo e quero aumentar a produção de forragem, aí está na hora de trocar a espécie forrageira. Eu tinha decumbens, vamos plantar uma mombaça. Entendeu? Então, pessoal, nós temos que saber aonde nós estamos em manejo na propriedade para a gente saber qual a decisão que nós vamos tomar para fazer esse manejo. Porque senão, nós colocamos os pés pelas mãos. Tá ok?
Então vamos que já acabou o tempo. Só para mostrar que adubação não é cara, esse trabalho do Corsa de 86, veja bem, ele mostrando que o uso de adubação é insignificativo. Mostrar para vocês coisas que ninguém sabe. Olha a quantidade de nutriente que é retirado anualmente de uma pastagem. Numa pastagem é retirado anualmente 126 kg de nitrogênio, 15 kg de fósforo, 144 kg de potássio. Isso tem que ser reposto. Só com a forragem. Eu não coloquei carne, não coloquei leite, não coloquei nada. Potássio é o nutriente mais recicla numa passagem. 80% disso aqui acaba voltando através de fezes, através de urina, tá ok? Esse é um trabalho de 7 anos do Dr. Herbert Vilela, mostrando que adubação em pequenas quantidades, tá? Muita gente faz análise de solo, lá precisa de 2 toneladas de fósforo. Não dá para colocar as 2 toneladas? Coloca 100, coloca 200, mas coloca o ano que vem, no próximo ano. É isso que mostra o trabalho, que realmente funciona. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com forragem, tá? Com pastagem, que é um cultivo perene. E o que a gente tem que fazer é isso aí, é fábrica de comida, pessoal. Nós temos que ter numa propriedade pelo menos 10% de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um alimento ruim em termos de proteína, mas você pode corrigir sem problema nenhum. Se quiser, depois eu posso passar essa forma para você, que é da Embrapa, lá de gado de leite. Feno, pessoal, é um meio bastante simples de você guardar o pasto. Feno, pessoal, é pasto verde menos água. Se você enfenar um pasto em boas condições, você vai ter feno de boa qualidade. Agora, se a pastagem está ruim, maduro, o feno também é ruim, tá? Só que a Tanzânia, lá na República Dominicana, uma ilha pequenininha lá no Caribe, que precisa de alimento, a cada 35 dias essa Tanzânia é cortada, mas é adubada, tá? Olha a qualidade de feno, pessoal. Até feio, mas por quê? É só folha. Tanzânia é cortada há 35 dias. Então é isso que nós temos que fazer, pessoal. Nós temos condições de ter isso aqui no Brasil. Outra coisa, pessoal, é silagem. O segredo de silagem de pasto é cortar em tamanho pequeno, tá? E fazer uma boa compactação. Esse é o segredo. Inclusive, até convido depois vocês ir lá no nosso stand lá atrás. Nós temos 3 silos que nós fizemos, nós vamos abrir para mostrar para vocês a qualidade dessas forragens aí, tá? Então, só para mostrar como é que é feita essa silagem, o tipo de compactação, porque isso realmente nós temos que guardar. E, pessoal, só para terminar, a última recomendação que eu faço para vocês, que num país tropical, a pastagem tem que ser, pelo menos, autossustentável, ela tem que ser eficiente. Uma maneira bem simples de você ser eficiente numa pastagem é ter leguminosa. Aí vocês vão falar, pô, a gente tem leguminosa, com 2 anos desaparece. Isso é normal, tá? Veja o custo, não é que a gente vende semente de leguminosa, não, mas veja o custo de semente de leguminosa. Todo ano, a cada 2 anos, você tem que jogar a semente de novo. É coisa simples. Como é que você faz? Rapa o pasto. Isso todo mundo sabe fazer, tá? Quando começar o período da chuva, o pasto tem que estar rapado. Joga aí 3, 4 quilos de semente de leguminosa por hectare, tá? Pega um lote de animal, caminha com esses animais sobre essa semente, as patas dos animais vão fazer a incorporação, o pasto está rapado, vai demorar para recuperar, é o tempo que a leguminosa precisa para germinar e crescer junto com o pasto. É desse jeito que você implanta uma pastagem, de uma forma bem simples, num piquete que você tem aí, que você queira melhorar. Esse é o resultado que a gente busca, uma pecuária sana. Isso está muito em moda e realmente não tem que fazer isso, porque não tem que pensar nas próximas gerações. E o pasto, pessoal, vai mudar, vai vir gerações, vai sair gerações, o pasto vai continuar sendo um dos alimentos mais importantes que nós temos. E como falei para vocês, o que mais interessa para a gente é isso, né? Brincando que é um churrasco aí, mas o que eu queria deixar para vocês é o nosso telefone, nosso contato. Se alguém quiser, essa palestra está copiada aí, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Takashi, pela ótima apresentação.